boa noite, tudo bem? Bom, o tema sugerido pro vídeo de hoje foi superação, né? Conversando com alguns amigos e eles me sugeriram que a gente falasse sobre o tema. Pediram, na verdade, para eu falar um pouco sobre o tema. Então vamos lá. Pesquisando um pouco sobre, né? Gente, desculpa meu livro, porque tô em casa, literalmente em casa. Superação, né? A gente conversando, surgiu superação de diversas formas. E um dos temas mais abordados das perguntas que me fizeram foi a respeito de traição. Quando a gente fala em superação e fala em traição, a gente não fala traição só num modo de casal, amor, né? Relacionamento, relacionamento amoroso. A gente tem o fato dos amigos, né? A gente tem uma traição, uma superação de algo que aconteceu com algum amigo. A gente tem os relacionamentos amorosos, nós temos em família, que isso tem bastante. E a gente tem no profissional, nos serviços, no trabalho, no dia a dia nosso, né? Então, pesquisando sobre superação. Primeiro que a superação, falando um pouquinho sobre, ela não tem uma receita de bolo, tá, gente? Então, cada pessoa vai interpretar de uma forma, cada pessoa vai interagir de uma forma, cada pessoa vai absorver de uma forma. A minha dor não é a mesma que a sua, assim como eu tenho que respeitar a sua, você respeita a minha. Então, o ser humano, ele é isso, ele é feito de limitações, tá? Superação. Ato ou afeto de superar algo, alguém ou alguma situação. Então, algo. Aconteceu alguma coisa esporádica que tipo, pra ti foi estrondoso. Como superar isso? Cada um vai ter a sua forma de tirar, de aprendizados, enfim. Alguém, né? Uma superação amorosa. Quando você perde alguém inesperado, ou você tem que romper um relacionamento no qual você era envolvida, enfim, você tem que ter uma superação, sua vida tem que continuar, sua vida não pode parar, não é mesmo? Situação, vamos dar um exemplo básico. O que mais tem acontecido ultimamente é pandemia, né? Como superar essa pandemia, como aprender, o que a gente pode desfrutar disso. É claro que tem muita gente que pirou, muita gente. Gente, a gente está falando aí de superação, a gente pode envolver, falando da própria pandemia, a perca de um ente querido, a perca de um relacionamento, que nós tivemos muito, isso daí todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, o índice de divórcio. Mas também, vamos falar do lado positivo, né, galera? Quantas gente foram curadas, apesar de muitas terem sido, infelizmente, vencidas pela doença, nós tivemos muita cura. Apesar de ter muito rompimento de casamento, é engraçado, mas tivemos bastante início de relacionamento. Olha que bacana, bem legal, relacionamento amoroso, tá? Então, assim, por um lado, tem todos os lados positivos e negativos, né? A gente tem que pesar bem o que a gente está falando. Então, a superação ela vem de ato ou afeto de superar algo, alguém ou situação. Eu diagnostiquei mais ou menos assim, ó. O super vem de superior, como você se posiciona, como você se coloca. A superação nada mais é do que você se posicionar, não é mesmo? Como você vai lidar com essa situação, porque como eu lhe disse, cada superação, cada pessoa vai superar de uma forma, de um jeito e de um tempo. Cada um tem o seu limite, nós somos seres humanos, lembra? Então vamos lá, vem da forma superior, algo elevado, ou seja, acima, né? Posição acima a algo. Ação, que a gente tem que ter a todo momento, né? Porque a gente está a todo momento tendo alguma movimentação em alguma das áreas da nossa vida. Disposição de agir, por disposição. A ação ela vem de disposição de agir, ou seja, você precisa querer, você precisa acreditar, né? Movimento, movimentação. Eu vivo constante movimentação. Quem me conhece sabe que eu sou pilhada. Energia
força, né? Então, assim, você precisa querer, né? Aquele ato de ação, de não ficar naquela, né? Naquele estável, naquele estagnado, assim. Então, precisa querer uma força, né? Evidente de uma força. Atividade de atuação e de ação também. Então, você precisa agir, né? Então, superação vem de superar algo que vem elevado a uma movimentação ou uma disposição de agir. Então, na verdade, como que funciona? A gente falando sobre superação, a gente estava falando entre alguns amigos, tal, e aconteceu que falaram pra mim assim, eu te vejo como uma mulher, como que é? Colocação, tá? Pra não soar errado. Como Mulher Maravilha, tal. Eu super me identifico quando a gente tá falando de algum personagem, lembrando que a Mulher Maravilha, ela é uma personagem, ela não é uma ser humana, tá? Ela não é uma humana. Quando a gente se identifica com algo, quando me perguntam a respeito de personagem, super falo, eu falo, não precisa ninguém falar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos nossas limitações. Ela, no caso, ela não tem, né, essas limitações que nós como seres humanos temos. Então, assim, me considero muito forte, mas não uma heroína, né? Porque eu não sou melhor que ninguém, então eu brinco e constantemente falo muito sério a respeito disso. Porque perguntam pra mim assim, como que você consegue conciliar, né? Mãe, solteira, vida de dona de casa, porque eu não tenho empregada, não tenho faxineira, então todas as tarefas domésticas sou eu que faço com a ajuda dos meus filhos, porque sim, eu já coloco eles para ajudar, nas obrigações eles têm que saber que eles precisam ajudar, não é porque o Vitor é homem que não tem que fazer, não é porque a Maria é pequena, bem pelo contrário, cada um tem, e eu pego no pé, eu sou chata pra caramba como banho, tá, eles melhor que ninguém pode falar nisso. Como eu superei, o pessoal fala aqui a respeito de superação, né, porque quem me conhece, minha história de vida, sabe, milhões de coisas que aconteceram. E o engraçado é que eu nunca me abati. Claro, fico triste, fico pra baixo, choro. Gente, eu sou emotiva pra caramba. Eu choro por alegria, choro por felicidade, mas ao mesmo tempo que eu tô chorando, eu tô sorrindo. Então, eu dou muita risada. Então, vocês... Porque eu descobri que a risada é a melhor arma, tá? É a melhor arma contra qualquer coisa. Contra o mal, contra o bem, a favor do bem, porque quando a gente tá com energia positiva, energia recarregada, uma coisa legal, bacana, você consegue transmitir luz, você consegue transmitir paz, você consegue transmitir tudo aquilo que você precisa para uma outra pessoa, seja seu amigo, seu parceiro de relacionamento, parceiro do trabalho, porque trabalhar naquele caos pesado é complicado. Sou humana, choro. Quem pôde presenciar ontem foi uma da minha colaboradora, né, no serviço. Ela chegou ontem, ela nem percebeu, foi muito engraçado, porque a gente tava conversando, falando tal, não sei o que, e eu fazendo as coisas, e aí ela olhou pra mim e ela falou, você tava chorando? Sim, eu também tenho meus momentos de bad, como eu diria. E assim, quando eu choro, não é um momento que eu tô querendo dizer que, tipo, tá tudo uma bosta. É que eu tô pensando numa movimentação para uma situação que eu acho que não está agradável, para que eu saia daquela zona de conforto. Então, assim, eu vivo em gosto de movimentação. Às vezes eu falo assim, quando eu tô muito parada, eu faço alguma bagunça, alguma coisa, algum barulho, para que algo movimente na minha vida. Na loja eu faço isso constante, as meninas sabem. E em casa, por exemplo, a movimentação que eu faço, eu sou meio doidinha de cabeça, e eu tenho mania de trocar as coisas de lugar, de mudar, de ambiente. Tipo, esses tempos atrás, uns 2, 3 meses, sei lá, eu troquei o meu quarto com o das crianças. Enfim, eu tô em constante. Isso é de mim, tá? Às vezes a mesa vai estar na sala, e quando você vai ver, a mesa vai estar na cozinha. Então, assim, tudo que dá pra eu mudar, eu mudo. Não sou uma pessoa perfeita, bem pelo contrário, eu erro pra cacete, muito. Mas tem uma coisa que eu nunca fiz intencional e eu nunca vou fazer mal a ninguém. Não é de mim. Por mais que a pessoa faça mal pra mim, eu não consigo. E isso eu falo pros meus filhos. Eu ensino muito eles o respeito, né? E eu falo assim, que cada um oferece aquilo que tem, né? A gente vai oferecer aquilo que tem. Eu particularmente, apesar
de não parecer, tem muita gente que fala pra mim assim, que eu não tenho sentimento, que eu sou uma mulher forte, que eu não preciso de nada, que eu não preciso de ninguém. Ai, meu Deus. Imagina, de forma nenhuma. Eu sou muito fraca, apesar de ter minhas forças. Apesar de ter minhas forças, eu sou fraca, porque eu também tenho meus momentos bad, como falei. Eu tenho minhas limitações, né? Eu também amo pra cacete, porque eu sou muito intensa. Eu choro muito. Nossa, eu choro quando eu tô feliz, eu choro quando eu tô triste. Eu me emociono muito fácil com tudo. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, apesar de agitada, de muito tensa, principalmente quando eu tenho que pensar, quer me pegar ferrada, é financeiro, gente. Ai, quando eu pego pra fazer conta, quando eu pego pra fazer isso, quando eu pego pra fazer aquilo, quando eu vejo, eu entro numa sintonia assim comigo que eu não sei se é meia positiva ou meia negativa, mas é uma coisa que me tira meio de fora de órbita, assim, né? Não sei se é porque, apesar de eu gostar, eu acho que é tudo muito risco na vida, né? A gente corre risco constantemente, ainda mais quem tem empresa, tem coisa assim, você sabe que... E eu gosto de correr um risco calculado, mas nem sempre é assim, a vida nossa não é assim, né? Então, a gente tava conversando sobre isso e me pediram pra fazer uma live, mas quem me conhece sabe que eu sou meio travadinha. Até pra fazer esse vídeo tá sendo meio complicado, mas eu tô quebrando os tabus, beleza? A gente vai fazendo aos poucos. E aí, quando falaram de superação, aí entraram na fase da traição. Gente, será que a pessoa que nos traiu, seja ela amiga, seja ele ou ela um parceiro de relacionamento, ou seja familiar, porque tem pra caramba, ou seja no lado profissional, aquela pessoa que te deu rasteira, tal, será que ela não se dedicou àquilo que melhor ela pôde fazer por você? Porque é aquilo que ela teve para te oferecer. Será que você não colocou perspectiva ou colocou muita projeção em cima dessa pessoa e ela não tinha aquilo para te oferecer? Será que você não projetou algo que de repente não existia? Então, às vezes, é muito mais fácil a gente culpar o outro do que a gente olhar para dentro do eu, né? Tipo, o que eu projetei, o que eu fiz de errado. Porque tudo tem duas moedas, tem os seus... A moeda, perdão, tem os dois lados, né? Então, a moeda, ela tem os dois lados. E assim, a pessoa ela só vai te oferecer aquilo exatamente que ela tem. E o outro só vai fazer com a gente aquilo que a gente permite. Então, por exemplo, fui, sei lá, traída por uma amizade. Será que ela já não vinha dando indícios de que ela realmente não era minha amiga? Fui traída num relacionamento. Será que a pessoa já não vem dando indícios pra você há muito tempo que ela não é pra você? Fui traída na área familiar, algum familiar me passou a perna, me traiu, eu me decepcionei demais. Será que a pessoa já não vinha dando indícios de que ela não era aquilo que você esperava? No lado profissional, eu tomei uma rasteira, fui mandada embora injustamente. Calma, vamos respirar, porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro, não é mesmo? Então a superação eu creio, eu acredito, não pelo tudo que eu leio, por tudo que eu estudo, é por tudo que eu passo, é por tudo que eu vivo. Eu acredito que a superação ela vem do perdão, né? Como você consegue superar tanta coisa? Perdoando. E não é um perdoar, quando eu falo, da boca pra fora. Não é aquele perdão no qual você fala eu te perdoo e você tá jogando e vomitando na cara da pessoa. É tirar com aquele erro tudo de bom que você pode. Poxa, mas é difícil, hein? Uma traição de uma amizade, uma traição de um relacionamento, uma traição familiar, uma traição profissional. Gente, se a gente for analisar, tudo é difícil. A minha dor não é a mesma que a tua dor não é a mesma que a minha, como a do outro, do outro, do outro, do outro. De repente o que dói pra cacete em mim não dói nada em você. Tu tira de letra. De repente o que te dói muito, eu falo, para com isso, que sofrimento besta. Mas te dói tanto, dói na alma.
E a superação, ela vem do perdão. E o perdão, ele só vem quando realmente, de fato, você primeiramente se perdoa. Porque é difícil quando a gente tem que assumir nossos erros. Ninguém gosta. Nem eu. Mas é um mal necessário. A gente aprender com isso. Eu tenho o costume de... Eu não era assim, tá? Eu era bem chucra. Na verdade, assim, eu não sou muito de falar eu te amo, eu sou muito de expressar o eu te amo. O que é expressar? Eu querer estar com alguém, eu querer participar da vida de alguém, eu colocar alguém para participar da minha vida. Caracas, tem maior prova de amor que isso? Eu fazer questão de ter um almoço, de ter um café da manhã, de ter um jantar, sair para dançar, eu sou apaixonada. Porque eu acredito que a superação, ela vem também do movimento de você se permitir, né? Você se permitir a fazer aquilo que de repente você não tenha feito por você. A superação, ela, quando me perguntam assim, você superou tanta coisa, tal, quem sabe da minha história de vida, não quero e nem vou entrar em detalhes, ela só veio depois que eu perdoei. Depois que eu entendi que as pessoas tinham exatamente aquilo para me oferecer. Gente, eu tô falando de uma forma geral, tá? Porque quem acha que eu já não fui traída por amiga, coffee, também fui. Quem acha que eu nunca fui traída, porque você é linda, você... em relacionamento, piada, porque já fui. Quem acha que eu nunca fui traída por familiar, piorou. Muito, já fui, super. E quem acha que eu nunca fui traída em um lado profissional, acho que é constantemente, porque eu vou agindo muito mais, eu ajo muito pelo coração e pela minha emoção do que pela minha razão. Então, pelo lado empresário, eu tinha que pensar muito no dinheiro, e eu penso como um ser humano, porque eu também fui funcionária, então eu sei que aquilo que doeria na pessoa. Eu fico meio triste quando tenho que mandar embora, eu sou difícil pra caramba pra cortar esse elo. Aprendi a lidar com isso, mas eu sou bem complicada nisso. Tipo, às vezes eu acabava me prejudicando para ajudar o outro. Isso é geral. Mas eu tenho trabalhado demais isso em mim, me policiado, porque tem coisas que são necessárias, entendeu? Eu posso ser muito clara, objetiva, mandar alguém embora e ser clara pra pessoa que numa outra oportunidade, enfim, não é maldade a pessoa ver. Então eu acho que assim, a superação, ela vem nada mais do que do movimento. Então quando eu falo perdoar, né, as pessoas falam assim, nossa, mas, por exemplo, eu amava uma amiga minha que me chateou demais, me doeu na alma. Hoje eu tenho ódio por ela. Gente, pelo amor de Deus, quem acha que isso daí é um superar, jamais, tá? Não é superar, não. O superar é a indiferença. Não a indiferença, assim, tô falando assim, de superar o amor pro ódio, não existe. O amor, ele é o contrário do amor, é a indiferença. Quando você realmente supera um amor, uma amizade, você sabe que às vezes eu fico pensando, né? Eu acho que pra mim a maior dor é eu não fazer falta pra um amigo, eu não fazer falta pros meus filhos. Sabe assim, é indiferente. Se a pessoa tá ali ou se ela não tá, é indiferente. Tanto fez como tanto faz. E eu acho que por ser muito intensa, vai ser raro eu reclamar. Eu posso fazer alguma observação e falar de alguma situação ou aquilo que me dói naquele momento. Mas tipo, pra quê? Por quê? Não acredito. Ou criticar, falar. Eu não curto muito, na verdade eu não curto nada falar da vida dos outros, porque enquanto eu tô me preocupando falar mal da vida dos outros, a minha tá indo pra trás, né? Então é sempre olhando pra gente. Eu acredito que quanto mais você cuida da vida do outro, mais você deixa de cuidar da sua própria vida. Pelo menos eu não tô tendo tempo, então se alguém tiver como me fala o segredo é porque eu preciso descobrir. Então quando você deixa de cuidar da sua vida pra cuidar da vida do outro, você tá tendo mais ênfase pra vida do outro. Ou seja, a progressão do outro tá indo muito mais rápido do que você imagina e é ao contrário do que você pensa. E a sua? Então, o ato do superar, tem muita gente que confunde.
Eu prefiro chorar, eu prefiro que aquilo me doa durante 2, 3 meses. Isso quem meu terapeuta sabe muito disso. Eu falo pra ele, eu sofro, eu quero sofrer, eu quero. Não é que eu quero. Aquela situação me dói tanto, me machuca tanto, que eu preciso passar pelaquela dor. Porque senão eu não vou entender lá na frente e não vou conseguir perdoar, que é o pior. Porque quando a gente não perdoa alguém ou alguma situação, a gente está martirizando nós mesmos. Ou seja, é como se fosse um câncer. Aquilo me corrói, aquilo me dói, aquilo me martiriza, ele me machuca de uma tal forma que na verdade pro outro e pra mim é que tá fazendo mal. Então quando você fala, quando você pensa em superar, pra mim super está ligado com perdoar. Porque não tem como a gente superar algo, alguém, né? No caso aqui, algo, alguém ou qualquer tipo de situação, se nós mesmos não tiver a consciência do perdão. Em qualquer coisa, a gente é culpado também de diversas milhares de coisas. Você acha que eu nunca magoei ninguém? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Indireto ou diretamente. Eu vou falar bem a verdade, eu não consigo pensar em fazer mal para alguém. Mas provavelmente eu já tenha feito mal. Mesmo no inconsciente, achando que eu não estava fazendo nada de errado. Eu acabei fazendo mal, sim. Mas eu acredito que eu também tenha feito muito bem, sem perceber. Sem ao menos ter consciência de que eu estava fazendo um bem. Quando você dá ouvido a alguém, quando alguém precisa conversar, quando você estende a mão a uma pessoa amiga, um parente, qualquer pessoa que esteja precisando, quando o mínimo dos mínimos no financeiro, quanta gente na pandemia passando fome, você acha que não faria a diferença um pacote de macarrão? Não faria diferença um pacote de bolacha? Se engana. Se engana. Quando eu falo de superação, além do perdão, eu falo muito sobre o amor. Hoje eu tava conversando com meu filho, né? A gente tava tomando lanche, que a gente não jantou, a gente foi tomar lanche. E aí eu falei pra ele, caramba, eu jurava que nesse Natal eu ia estar namorando. Aí ele fala, ai mãe, só você. Eu acredito assim, ó, eu não procuro nada e nem vou procurar. Porque quem procura acha, toma muito cuidado. Mas eu acredito que, uma aguinha, que assim, a superação, o perdão e o amor estão lado a lado. E eu vou oferecer aquilo que eu tenho para oferecer. O que eu tenho para oferecer? Eu não sou perfeita, eu sou chata pra cacete, eu me cobro demais. O meu terapeuta falava, né, que eu tinha uma mania de pôr dentro da minha mala, que a gente tem uma bagagem, né, a gente tem uma mala na vida. E ele falava que eu mesma colocava pedra dentro da minha mala. Por que você não suaviza? Tira um pouco, para de carregar um pouco de peso. Sabe, eu me cobrava demais. Então, por exemplo, putz, eu vejo minha casa suja, eu tenho que varrer todo dia, eu tenho que passar pano todo dia. Porque, calma, não deu hoje, ok, amanhã você faz, não deu amanhã, você faz amanhã. Claro que eu não vou viver na sujeira, mas eu não preciso ficar me corroendo porque eu não consegui ter tempo de passar uma vassoura na minha casa porque eu tive outras coisas a fazer. E aí a gente se cobra, né? Eu falo que o amor, ele precisa primeiro ser o amor próprio, né? Ninguém vai tirar de você o amor próprio. Ah, vai, porque você permitiu. Caso contrário, não tem como ninguém te roubar de você. Então, quando você tem um amor por si, ninguém te rouba. Quando você entende os seus limites, quando você entende que você erra, quando você entende que você tem sentimento, ninguém te rouba de você. A gente se coloca na posição de coitado, a gente coloca na posição de inferior, porque é muito melhor, né, as pessoas olharem pra gente com cara de piedade. Por isso que eu falo, quando às vezes as pessoas me confundem, eu já ouvi assim, ó, você não precisa de nada nem de ninguém.
Você não tem sentimentos por ninguém. Você não tem sentimento por ninguém. Você não precisa de homem nenhum, por isso que você não vai namorar. Gente, assim, ó. Eu ser uma mulher independente, ir atrás dos meus objetivos, lutar, conquistar, ter meus filhos, minha casa, minhas obrigações, que é pra caramba, não significa que eu não tenho sentimento. Na verdade, eu tenho e muito sentimento. Quando a gente fala de superação, eu falo de superação comigo mesma. Porque cadê Kelly? Onde estava Kelly? Quando você deixa alguma amizade fazer tudo de ruim com você e você insiste naquilo, cadê você? Por isso que eu falo que nós somos culpados. Então aí eu comecei a entender que eu sou protagonista da minha própria história. Eu autora. A minha vida só vai acontecer aquilo que eu permiti que aconteça. As pessoas só vão fazer comigo exatamente aquilo que eu permiti que elas façam. E aí esses dias eu conversando com meu filho, ele, mãe, tanta gente faz mal pra você, tanta gente fala mal de você, tanta gente quer mal e a senhora ainda continua sorrindo, abraçando. Eu olhava pra ele e falava assim, olha pra mim. Olha pra mim. Cada um oferece aquilo que tem. Ponto. Mãe, mas cada um oferece aquilo que tem. Se eu tiver ódio, raiva, amargura, desejar mal pra alguém, gente, eu tô fazendo tudo isso pra mim mesma, tá fazendo mal pra mim mesmo. E eu não preciso querer mal a ninguém, eu não preciso fazer mal a ninguém. Galera, o universo tá aí. A gente joga na mesma força que a gente jogava, volta pra gente. Infelizmente ou felizmente, uns mais rápido, outros mais devagar, talvez outros não faz tanto mal e nossa, a vida da pessoa, será? Tu tá dentro da pessoa pra saber se a vida realmente dela é boa do jeito que você tá dizendo que é? Será que é tudo tão perfeito do jeito que você tá falando que é? Muito cuidado. Eu tenho o costume de conversar comigo no espelho. É uma tarefa até que quem quiser fazer e começar a trabalhar com você mesmo é muito legal. E o meu terapeuta, ele elogiava pra caramba quando eu falava isso pra ele. Que eu tinha costume de ir pra frente do espelho e eu mesma chamava a minha atenção de quando eu sabia que eu tinha feito errado. E quando eu permitia que as pessoas faziam mal pra mim. Quantas vezes eu fui pra frente do espelho, me puxando a orelha, não tô falando me chicoteando não, tá? Tô falando na real mesmo, que eu fiz alguma coisa de errado, que aquilo me feriu mesmo. Ou quando eu errei em alguma coisa, uma correção. Eu converso muito comigo. Em silêncio, eu falo comigo e de dentro vem a própria resposta. Às vezes não é aquilo que eu gostaria que viesse. Bem pelo contrário, a maioria das vezes não vem aquilo que eu gostaria que viesse. Mas quem falou que tem que ser tudo do jeito que a gente quer, não é mesmo? Então, quando falo em superação, eu não consigo falar em outra coisa a não ser superação, perdão e amor. E detalhe, a superação que ela vem de ação, de movimento, ela dói. Você acha que não dói? Um amigo te traiu, sei lá, fez qualquer coisa. Tu vai ficar com ele do teu lado pra quê, camarada? Tu vai ficar com ele do teu lado pra quê, mulher? Ou ela, sei lá. Pô, meu, perdeu o voto de confiança. Faz o seguinte, pega esse copo aqui, ó. Derruba no chão. Depois você monta. Pode ser que ele vai ficar... Tem uns negócios meio assim, né? Que o pessoal monta, assim, que eu acho bonito, inclusive. Mas não vai ficar perfeito. A confiança é exatamente igual. Quando ela é quebrada, é muito difícil de reconquistar. É difícil pra caramba.
Mas a pessoa só fez aquilo que você permitiu que ela fizesse. Será que você também não estava errado? Falei lá no começo. Será que as pessoas não vinham dando indícios que ela não merecia a importância que você dava? Porque eu sou insistente nisso. Eu erro pra caramba nesse ponto. Quantas vezes eu dei atenção a pessoas que não mereciam minha atenção, mas eu fazia questão de a pessoa entender que eu precisava dar atenção pra ela. Quem precisava? Quem precisava era ela. Oi? A pessoa só mente pra você e você finge não enxergar. Porque a gente finge, porque é melhor. Porque a movimentação da gente sair de cena, de se recolher, dói. Porque a gente precisa, a gente tem aquela necessidade, né? De ser coitadinho, de ser a coitada. Nossa, ai que dó, tá sofrendo porque fulano fez isso, tá sofrendo porque Beltrano fez aquilo. De verdade, assim, não. Eu não curto, não. É claro que de vez em quando é bom um colo. Quem não gosta de um colo pra chorar? Um ombro amigo. Quem não gosta, gente? De ter alguém que você possa confiar e realmente, putz, tô naquele dia e chora, acaba de chorar. Eu não preciso de ninguém, eu preciso de muita gente. Eu preciso de gente comigo na loja, eu preciso de gente comigo pra educar, pra ensinar meus filhos na escola. Então lá tem faxineira, lá tem a merendeira, lá tem a cantina, lá tem professores, lá tem auxiliares, lá tem diretor, lá tem coordenador. Preciso ou não preciso de alguém, gente? Fala aí pra mim, pelo amor de Deus, porque eu não tô entendendo. Preciso. Eu preciso de um frentista e ser educado e sorrir quando ele vai me atender para abastecer o carro. Ele não tem culpa do preço do combustível. Eu preciso dele para abastecer meu carro e ele precisa do serviço para sustentar a casa dele, levar o alimento. Eu preciso que a moça do caixa do supermercado, e isso daí eu tenho um exemplo muito, e se ele assistir ele vai lembrar, que eu tô devendo uma visita para ele. Ele não tem culpa do preço que saiu minha compra, ele não tem culpa das coisas terem subido. Gente, é absurdo as coisas do jeito que estão subindo. Mas a gente vai pagar um preço muito caro, a gente sabe disso. Houve uma pandemia, houve greve, houve tanta coisa, que o resultado não poderia ser outro. Aí a gente vai ficar se maturizando, reclamando do que está acontecendo, desde poder absorver. Meu filho fala, ai mãe, tu consegue tirar de tudo coisa ruim, tu consegue tirar coisa boa. Aprendizado. Você acha que eu sempre fui assim? Gente, quem me conhece de adolescente, eu era rebelde. Quem me conhece como adolescente, eu era rebelde. Pra mim, eu tinha todos os meus motivos do mundo. Ah, tinha. Só que eu comecei a entender que apesar de eu ter meus motivos por brigar, por discutir, por bater de frente, tarará, eu não vou poder mudar o que o outro pensa de mim, eu não vou poder mudar o que o outro acha de mim. O outro é o outro. O outro é o outro. O que ele pensa, o que ele acha, o que ele fala, o problema é dele. Não é? Pra mim isso é uma mega superação. Porque quem me conheceu adolescente sabe do que eu tô falando. Eu era fogo, fogo, ferro, amor, amor, ódio, ódio. Será que a gente leva alguma coisa? Será que a gente não
realmente não precisa, como muita gente já me falou que eu não preciso de ninguém. Preciso. Eu preciso constantemente das pessoas. E quem convive comigo sabe. Toda vez eu tô agradecendo. Não quero saber se é faxineiro, se é o frentista, se é o pedágio. Eu vou sorrindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, meu amor, obrigada. Aquele não tem problema, aquele sorri. Meus filhos que o digam. Quantas vezes já me pegaram chorando? Fazendo oração. Porque não interessa a sua religião. Não interessa qual é a fé que você tem. No que você acredita. Porque tá aqui, tá aqui. Você não fazendo mal pra ninguém, tudo é válido. Tudo é válido. Não precisa estar 100% dentro de uma igreja apenas, de repente falando mal da vida dos outros, desejando mal para as pessoas. O que eu tô fazendo dentro da igreja? O ensinamento foi pra nada, né? A igreja é onde está uma pessoa falando de oração, de Deus, seja lá do que você acredite, né? Tem judaico, tem budismo, tem mormon, tem espiritismo, tem candomblé, tem o que for pro bem, gente. Só vem. Só vem. Eu não quero saber. Eu tenho mania de superação. Quando eu falo superação, quando eu falo em amor, em perdão, eu falo na minha própria vida. Às vezes as pessoas me acham um pouco fria como eu interpreto as coisas saindo, ou pessoas saindo da minha vida, né? Eu sinto muita falta de muitas pessoas que se foram. Muitas. Umas partiram para outros planos, né? Ou, vamos dizer, faleceram. Outras simplesmente saíram de cena. Outras, infelizmente, a gente teve que mudar a situação e não tem o convívio. Amigas de adolescência, de infância do litoral, que eu não consigo estar constantemente acompanhando a vida delas. Mas quando a gente está junto, a gente vê o quanto vale a pena ser verdadeiro, quanto vale a pena a gente amar um amigo de verdade. Eu falo amigo, eu não falo amigo de pouco tempo não, eu falo de 10 pra cima. De 10 anos pra cima. Eu tenho amizade, Carlinha, eu e Carla, 32 anos. Quando eu vou pra Santos, eu vou atrás de Carla. Vou atrás de Cássia. Muitas das vezes pode ser que a gente não se veja, mas elas sabem que eu tô lá. Eu sei que elas estão ali. Eu também tenho família, eu tenho que fazer visita pra família. Eu tenho meus outros amigos também. Não é todo mundo que está disponível. Não é todo mundo que está disposto. Cada um levou a sua vida, né? Uns estão solteiros, outros estão casados, eu estou solteira. Então, enfim, a gente respeita cada situação, mas a gente se ama. A gente sabe que quando a gente precisar, eles estão ali. Minha família é de longe, mas eu sei que se eu preciso, eu posso contar. Então, quando a gente fala em superação, e quando eu falo de perdão, e quando eu falo de amor, é um conjunto de coisas que se a gente conseguir plantar um pouquinho na vida das pessoas, a gente conquista um mundo muito melhor. Eu tenho meu momento que eu me recolho, no qual, mesmo sem filhos, né, os filhos com o pai e tal, eu não saio, eu fico em casa. Eu tomo meu vinho sozinha. Eu tomo minha cerveja sozinha. Porque você não precisa de ninguém. Não, porque eu primeiro preciso saber de mim. O que eu quero. O que eu sinto. Como eu me vejo. O que eu posso melhorar, o que eu não posso. O que eu posso fazer para melhorar meu lar, minha casa. O que eu posso fazer para melhorar como mãe, como
empreendedora, como patroa, como empregada, como amiga, como parceira. O que eu posso fazer para mudar? Porque assim, se a gente não consegue ficar sozinho com nós mesmos, tem que ficar caçando alguém na internet ou caçando no telefone, porque você não consegue com o seu barulho. Porque a gente faz barulho, a gente tem dor, a gente tem medo. E aí você não respeita, né? Porque te dói. Já me doeu muito. O começo pra mim foi muito difícil aprender a fazer isso. Hoje pra mim é um prazer eu estar comigo mesma. Eu assisto um filme, eu faço um spa, eu mexo no cabelo, eu faço... Já viram algumas fotos aí eu com máscara no rosto, massagem. Então eu acho que fica para superação, eu acho que não tem uma receita de bolo. Quando a gente fala de sentimentos, né? Quando a gente fala de dor do outro, não tem mágica. Eu falo porque eu aconselho todo mundo fazer terapia. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. E não é porque tá na moda, tá? Não é porque tá na moda, não. Eu estudo, né? Pra ser uma futura, quem sabe. Espero ser uma boa psicanalista. Que eu tenho muitos exemplos muito bons, inclusive de profissionais maravilhosos que eu admiro pra caramba, mas não é porque terapia tá na moda, gente. Terapia faz bem. Na verdade, ela tá em alta agora, porque a gente entendeu que o nosso corpo pede socorro. A gente pede socorro, nosso organismo pede socorro. Nossa cabeça pede socorro. Então a superação, ela vem do ato de você superar. E superar não é você pisar nas pessoas, não é você querer ser melhor do que alguém. A gente nunca vai ser melhor do que ninguém. Sempre vai ter alguém melhor que você, doa a ti ou não. Não sei se isso vai te confortar, não é mesmo? Não sei se isso vai te fazer feliz ou vai te fazer muito triste. Mas sempre vai ter alguém melhor que a gente. E isso é bom porque a gente consegue aprender. Se todo mundo tivesse o mesmo nível de intelectual, de intelecto, a gente seria tudo estagnado. Graças a Deus tem um monte de gente mais inteligente do que eu. Graças a Deus tem um monte de gente melhor do que eu, de bem com a vida. E eu quero isso, eu quero aprender a ser assim. Eu não quero, como diz o meu terapeuta pra mim numa sessão, eu não quero carregar pedra na minha mochila. Eu quero poder ter uma bagagem leve. Eu quero ter uma bagagem necessária daquilo que realmente eu consiga mudar. O realmente eu consiga fazer algo. Entende a diferença? E eu quero sim mudar. E eu preciso sim das pessoas. Eu preciso de muita gente. Eu amo pessoas. E quem me vê sorrindo, me vê dançando, porque eu amo dançar, quando eu não tô com as crianças, eu saio, eu tenho minha vida de solteira, né? Não preciso sair catando todo mundo por aí, pegando, beijando, fazendo, enfim. Não recrimine, não critico quem faça. Se te faz bem, continua. Mas tem que tomar cuidado, hein? Porque eu conheço amigas que esse final de semana a gente conversando, elas falaram assim que tá cansada dessa vida de sair, chegar pra casa tá sozinha e quando precisa numa situação, né, alguma determinada situação, quando ela se vê, ela está sozinha. E, tipo, pra pegar, ela tem um monte de homem. Será que é isso que a gente quer? Se é isso que você quer, beleza, você tá fazendo as coisas certas. Mas se não é isso que você quer, por que você faz isso?
preencher um vazio que permanece vazio e cada vez mais vazio? Porque a verdade é essa. Ninguém te precisa te ver ficando com ninguém, ninguém precisa ver você fazendo nada. Você não precisa mostrar nada pra ninguém, você precisa mostrar pra você. Isso te faz bem? Você é feliz assim? Tá tudo certo. Eu não sou. Se eu for fazer isso, é fora de mim, não me pertence. Mas se você é, que ótimo. Ou será que você só faz isso pra preencher um vazio que tem dentro de você? Aí você fica no menu digital. Eu falo que é menu digital. Que agora o celular é isso, né? A pessoa não tem ninguém, ela fica desesperada atrás de alguém. Ela não consegue viver com ela. Cuidado com o que a gente faz com as pessoas. Cuidado com a forma que a gente trata as pessoas. Cuidado. A gente está na fase do reciclável, do descartável. Cuidado. Muito cuidado. As pessoas, elas são feitas de carne e osso, elas têm sentimentos. A gente não precisa ser tratada como um qualquer ou tratado como um qualquer. Mas lembre-se, só vão fazer com você aquilo que você permitir que as pessoas façam. Gratidão, muito obrigada. Eu acho que eu consegui passar um pouquinho, né? Não é receita de bolo, tá? Não é mágica, mas é a minha opinião. É a minha, não é opinião que a gente pode falar. Eu falo que é meu exemplo. Eu acho que todo mundo tem o melhor a oferecer, todo mundo tem o melhor a se dedicar. A gente vai sempre estar tendo que mudar alguma coisa. A gente está sempre assim, ó, correndo, e a gente não percebe que quando você quer que chegue a sexta-feira muito rápido, você tá mais perto do seu último dia. Quando eu escutei isso numa palestra, eu chorei. Porque pra mim, assim, ó, final de semana, feriado, pra mim é tudo igual, porque eu trabalho, né? Só que eu ouço muitas pessoas falarem isso. E quando falam assim, seu último dia, nunca ninguém falou pra gente que a gente vai morrer, né? Ninguém fala isso pra gente. Ó, você vai morrer, hein? É uma verdade. Todos nós vamos. Só que a gente não sabe a hora, não é mesmo? Ou nós vamos quase ficar idoso, velhinhos, nós vamos dar trabalho. Vamos dar trabalho. A gente luta tanto por independência, a primeira coisa que a gente vai perder é a independência nossa. Não é mesmo? Imagina você depender de alguém para ele levar ao banheiro. Se tá levando, ainda vamos agradecer. Trocar uma fralda. Uma comadre. Alguém falar pra você, pode fazer cocô, você tá de fralda. Já pensou? Mas se a gente ficar velhinho, se a gente não tomar cuidado com a nossa saúde, se a gente não tomar cuidado com... Porque quando falam pra mim assim, você é mulher... Como é que falaram? Não é super poderosa, sei lá. Não, é Mulher Maravilha. Eu gosto, né? Eu me identifico, mas não é porque eu me identifico na Mulher Maravilha em si. Eu falo na questão de lutar. Eu não desanimo, não. Quando eu desisto de alguém ou de algo, é porque eu percebo que aquilo já não me faz bem. Quando eu faço questão de já não ter mais a pessoa do meu lado, tipo na amizade, tô falando em tudo, tá? Pelo amor de Deus. Significa que eu vi que a pessoa não vai ser boa pra mim. O suficiente que eu acho que eu mereço. Então, assim, eu me identifico muito com a Mulher Maravilha pelo fato de eu não desistir do que eu quero.
de eu lutar, eu dou sangue se for preciso. Quem me conhece sabe que eu sou muito difícil de desistir. Quando eu acredito, quando eu vou em frente, eu fico cega. Cega de verdade, eu vou embora. Perco dia, perco noite. Vixe. Quando eu abro mão, é porque realmente eu vejo que não era pra mim. E me dói. Uma amizade que eu fazia tanta questão e eu via que a pessoa não fazia questão. Um amor mal correspondido. Mas você é bonita, vamos falar, tá? Vamos falar. Primeiro, beleza não é tudo. Quem me conhece sabe que eu falo muito bem disso. Eu vou ficar velha. Pra eu lidar com a minha beleza, mais uma vez eu vou citar meu terapeuta, que eu tive que levar isso pra terapia, pra trabalho, porque eu não aceitava a minha beleza. Ele vai saber do que eu tô falando. Tá louca? Como que você não aceita a sua beleza? Vocês estão achando que quem tem beleza física não sofre? Pra cacete. Os homens só vinham atrás, não todos, mas a maioria, pra pegar. Eu não sou lixo pra ser capada. Tá aí o que eu falo, que cada um vai fazer com você aquilo que você permite. Entendeu? As amizades, inclusive, eu já tive amigas que eu considerava que eu era amiga, né? E elas não eram, porque eu chamava homem. Porque eu parecia ou aparento ter uma condição financeira boa. Trabalho. Quem acha que tem sobrando, que eu tô... Coitado. Eu trabalho. Eu não ouvi os meus pais, a minha avó, minha madrinha, meu padrinho que tanto falaram comigo, minhas primas um pouco mais velhas, estuda. Com 35 anos, eu tô na segunda faculdade. Puta perrengue pra estudar. Perrengue. Com 17 anos eu tava na faculdade de nutrição. Logo no começo eu vi que não era pra mim. Hoje eu vejo que era. Mas tá tudo certo. Que eu posso mudar. Se daqui a uns anos eu achar necessário, eu faço uma nutrição, correto? Quando falam a respeito da Mulher Maravilha, que realmente tem uma vida bem corrida. Eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho loja, eu tenho funcionários, eu tenho compras que eu faço questão de fazer da minha loja, eu não abro mão disso. De escolher tudo, porque eu só vou oferecer para o meu cliente ou para as pessoas aquilo que eu comeria, que eu consumiria, e eu só vou fazer aquilo para alguém que eu gostaria que fizesse para mim. Eu não vou fazer aquilo que as pessoas que eu não gostaria que fizesse. E eu levo muito ao pé da letra isso. Às vezes até me martirizo por isso. Pago um preço muito caro, um fardo muito pesado, aí eu tenho que tirar as pedrinhas para ir aliviando a minha bagagem. Alimentação saudável, as pessoas falam, gente, mas eu como besteira, tá? Eu tomo cerveja quando eu tenho que tomar, não tomo muito porque eu não sou de beber, tomo um golinho de vinho quando tenho que tomar, amo queijo. Quantas vezes eu e meus filhos comemos brigadeiros na sala, de colher, e eu comi, eles viam, mãe do céu, gente. Só que eu tenho uma vida saudável, eu faço atividade física, eu tento me balancear. Mas eu não vou ficar bitolada, eu não vou ficar doida, mas também não vou sair comendo tudo. Todo dia lanche, pizza, bolo, pão. Não preciso. O nosso corpo ele tem uma necessidade. Será que às vezes o que você está fazendo com o teu organismo, de enfiar qualquer coisa para dentro, inclusive bebida alcoólica, cigarro, essas coisas, será que não está aqui, ó? Como eu disse que tem pessoas que saem ficando com um monte de gente para preencher um vazio que está dentro dela, será que na alimentação você não está preenchendo também um vazio que está dentro de você? Já parou para pensar nisso? É louco, né? Mas é real.
É real. É real. É real e é muito sério. E é muito sério. Estou gordinha, estou feliz, estou bem. Ok. Ok. Deixa que os outros falem. Faça a sua parte, porque você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar, gente. As pessoas vão falar. Muito cuidado com o que a gente fala. Porque dói e não é todo mundo que vai interpretar da mesma forma. A ausência também dói. Muito cuidado. E ela cai no esquecimento. A gente cai no esquecimento de alguém é duro, né? É difícil, você não tem importância nenhuma. A indiferença que eu falei pra você, que anda lado a lado com o amor, não é o ódio, é a indiferença. Tanto fez como tanto faz se você tá aqui, se você não tá. Espero ter conseguido fazer um pouquinho do dia ou da noite, no caso meu é a noite, né? Que agora são... Na verdade a gente tá em 1º de dezembro. Que eu tenha conseguido fazer um pouquinho do seu dia, da sua hora, do seu mês, do seu final de ano. Só um pouquinho melhor. Obrigada. Gratidão, uma ótima noite.